O sonho de todo mundo é ter uma usina solar e nunca mais pagar energia elétrica, né? Eu sei, eu te entendo. Mas, às vezes, devido a 4 motivos, o cliente não pode ter. Primeiro motivo, ele não tem dinheiro para poder construir a estrutura da usina solar dele. Segundo motivo, às vezes a gente não tem dinheiro, mas a gente tem crédito, né? Mas aí, esse caso aqui, o cliente também não tem crédito no banco. Terceiro motivo, para você fazer uma usina solar, você tem que ter uma estrutura, né? Ou você coloca em cima de um telhado, que às vezes não tem um espaço suficiente, e às vezes a estrutura que está embaixo não suporta, né? Ou você coloca em solo, que a gente chama de usina solar de solo, ou seja, você precisa de um quintal, de um terreno, de um sítio, e aí essa pessoa não tem, né? Então é o terceiro motivo para ela não colocar. E o quarto motivo é porque muitas concessionárias no Brasil já não estão homologando por falta de suporte dentro da estrutura deles para receber essa energia injetada por mais uma usina. Então, muitas cidades já têm enfrentado situações o seguinte. Então, imagina que aqui é um quarteirão de uma cidade e tem várias casas e comércios e tudo mais. Aí o primeiro colocou a usina solar, o segundo também, o terceiro também, o quarto. De repente, quando o quinto vai colocar, a concessionária não homologa mais. Por quê? O que é homologar? Ela é permitir, né? Ela dá autorização para poder seguir com aquele processo da usina. E por que ela não permite? Porque o transformador que faz a distribuição, abastece aquele quarteirão, já está sobrecarregado e não consegue mais absorver a injeção de nenhuma energia gerada por usina solar. Então, para que isso seja possível, teria que trocar o transformador. Então, o que isso significa? Que o dono da usina também teria que arcar com um transformador. 500, 600 mil reais. E isso torna inviável. Então, a GD vem como uma solução de energia limpa para fazer economia na conta de energia, mas sem precisar de placas solares, usando o quê? A fazenda solar de alguém que investiu em energia e com isso, né, com esse investimento, pode direcionar parte da energia que ele produz para aquele imóvel. E o que é a geração distribuída, o GD? Geração distribuída é um modelo autorizado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, desde janeiro de 2020, quando a Lei 14.300 passa a vigorar, sendo o marco legal da energia elétrica no Brasil, no qual o consumidor deixa de comprar a energia da concessionária, como era antigamente, e passa a consumir essa energia diretamente de uma fazenda solar que é fruto do investimento de algum empresário, de alguma pessoa, no sentido de fazer esse compartilhamento da energia gerada dessa grande fazenda solar. O cliente pode comprar 100% da sua energia dessa fazenda solar ou parte dessa energia, deixando ainda a outra parte, o restante, né, sendo consumido de uma concessionária. Porque o custo da concessionária tende a ser em torno de 40% maior, o custo de operação mesmo, né, maior do que de uma fazenda solar. E por isso que uma fazenda solar consegue dar um desconto para que as pessoas possam aderir a ela. É como fazer parte de um clube de energia limpa, onde o cliente paga menos sem mudar o padrão de consumo ou realizar qualquer obra ou instalação. Muitas são as fazendas solares e várias são muito conhecidas de vocês. Empresas até de outros segmentos, como a Vivo, como a Heineken, como a Ultragás, também possuem fazendas solares e oferecem, né, aos seus clientes. E qual que é o grande diferencial desse trabalho da GD, que é Sustentáu's, que com a EcoRedux oferece para vocês? Primeira coisa, relembrando, a Sustentáu's, que é um braço comercial da EcoRedux. E a EcoRedux é uma empresa que, além de várias atividades, é uma corretora de energia. Então, ou seja, ela junta várias fazendas solares, fazendo todo o processo de comercialização dessas fazendas. Em geral, no mercado, você vai conseguir um desconto entre 7% até 18% mais ou menos na energia.
com a proposta que nós temos, e eu vou explicar por que a gente chega a esse valor, a gente consegue chegar até 33% de economia na conta do cliente. Por quê? Porque lá no marco regulatório, lembra que eu falei em 2022, o governo federal definiu um incentivo para que empresários, empresas, pessoas quisessem investir em fazendas solares e com isso oferecer energia a pessoas e empresas do mercado brasileiro. Então, esse incentivo veio em formato de quê? Ele isentou o PIS, o COFINS e o ICMS das contas de energia de proveniência sustentável, né? Que são as fazendas solares e que são também as fazendas eólicas, aquela que tem o catavento. E aí, nossos concorrentes não repassam essa isenção para os seus clientes, e a gente repassa. Então, a gente consegue dar o desconto que o concorrente dá, mais a isenção dos impostos, e aí a gente chega até 33%, que é bastante mais vantajoso. Um outro diferencial que a gente não troca a titularidade. A sua conta de energia é um documento para você usar como comprovante de endereços em financiamentos, em contratos, seja onde for. Então a gente não tira a sua titularidade, você continua com seu nome dentro da conta de energia. E quem pode contratar a GD? Na aula de eficiência energética, mais adiante, você vai ver que a energia elétrica brasileira é dividida em dois grandes grupos. O grupo de alta tensão, que a gente chama de grupo A, e o grupo de baixa tensão, que a gente chama de grupo B. Então, a GD só pode ser implantada no grupo B, que é a baixa tensão, que em geral são as residências e os pequenos comércios. Então, as papelarias pequenas, os escritórios, as clínicas, algumas escolas, geralmente os condomínios, são todos grupo B e eles podem ter esse benefício do GD de economia dentro da sua conta de energia. E o que é necessário para aderir? É necessário uma conta de energia legível, especialmente em PDF, aquela que a gente tira de dentro da concessionária quando vai pagar uma segunda via, sabe? Com bastante percepção. Daqui a pouquinho eu vou dizer quais são os campos que a gente olha, vou mostrar para vocês, e aí a gente vai pedir algumas informações, tá? Para o GD, o que a gente precisa? A gente precisa, além da conta, a data de nascimento do titular da conta, o CPF ou CNPJ, o telefone e o e-mail desse titular da conta também. O cliente não paga nada para poder receber a proposta do GD e principalmente depois para implantar o GD. Aí você deve estar perguntando, Michele, como que a gente recebe a nossa comissão se o cliente não paga nada? Quem nos paga é a Fazenda Solar. Lembra que a gente faz a parte comercial da Fazenda Solar? Eles é que pagam a comissão para todos os parceiros comerciais. Tem dois casos especiais que você pode se questionar se dá certo o TGD, tá? Primeiro deles, você vai falar com o cliente vai falar assim, mas eu já tenho usina solar. Olha, muitas pessoas que têm usina solar, a usina não é suficiente para contemplar todo o consumo que ele tem. Então ele termina tendo a usina e pagando ainda a energia. Essa semana mesmo nós atendemos um supermercado que tem uma usina solar bastante robusta, mas eles ainda pagam em torno de R$3.000 de energia. Então aí sim, nesse caso dos R$3.000, a gente consegue colocar a GD e economizar até 33%, tá bom? O outro caso é você chegar até o cliente e ele falar assim, olha, eu já tenho GD, só que com a concorrência. Então o que você faz? Você manda a conta e nós vamos verificar se o desconto que nós temos para oferecer é melhor do que o que ele tem hoje. E aí ele toma a decisão, certo? Se de repente o desconto dele for 7% e a gente conseguir oferecer em torno de 33%, não é muito melhor? E quem que define esse desconto? Quando a gente recebe aqui na Sustentalski a conta de energia, a gente coloca ela dentro de um sistema da EcoRedux. E esse sistema calcula, baseado em quê? Baseado na região, principalmente na região onde a titularidade está instituída, para poder a gente identificar qual a fazenda solar que nós temos dentro da corretora que pode atender em termos de volume e melhor desconto para esse cliente. Essa aí é uma conta da concessionária Equatorial, tá? Aqui do estado de Goiás, mas as contas são todas muito parecidas porque seguem um padrão da ANEEL, né? Então você vai conseguir identificar na conta aí do seu estado. Então vamos lá, são 5 pontos no GD que a gente precisa observar nas contas, tá?
Essas tarjas pretas são os dados sensíveis do cliente e em respeito à LGPD nós deixamos com essa tarja. Mas vamos lá, nesse ponto 1 é onde a gente identifica os detalhes da conta. Então vamos lá em cima, ó, classificação B. Isso significa que é um grupo B, ou seja, uma conta de baixa tensão. Outra coisa importante que tem aí, está dizendo assim, residencial. As contas são divididas em residencial, comercial, industrial, poder público, rural. Em alguns casos, em algumas concessionárias, vem condomínio. Em outras condomínios só está escrito residencial. O tópico 2, a bolinha 2 aí, é onde tem a data de vencimento. A gente precisa que a conta esteja com um vencimento de até no máximo 90 dias, tá? A bolinha 3 é onde está o valor. Essa bolinha é muito importante, porque a conta tem que ser acima de R$250. Contas abaixo de R$250, a gente não faz o GD. Então tem que ser. Para a gente entender se é uma conta do grupo B, que é onde a gente pode fazer o GD, é em geral de R$250 até R$15.000. Tá? Em alguma dúvida, quando você mandar a conta, a gente vai avaliar e a gente vai dizer para você. A próxima bolinha, que é a 4, é a parte dos impostos. Essa parte é muito importante estar legível, porque a gente tem que fazer a digitalização de todas as informações dentro do sistema para poder a gente identificar qual é o volume de desconto, tá? E essa última parte aí, a bolinha 5, mostra se o cliente, o titular, né, essa unidade consumidora, está devedora na concessionária. Se tiver devedora, observa aí, está escrito assim, ó, notificação, fatura vencida. Se tiver devedor,